Você sabia que 80% das pessoas sob feitiçaria não descobrem até que seja tarde demais? E se o que você chama de azar, na verdade, é uma cadeia espiritual que te prende sem que você perceba? Se ultimamente você sente que tudo dá errado na sua vida, que seus projetos travam de forma inexplicável, ou que um peso estranho te acompanha dia após dia, preste atenção. Isso não é coincidência. Nos próximos minutos você vai conhecer 5 sinais aterrorizantes que revelam se você está sendo vítima de feitiçaria. E o mais importante, você vai aprender como quebrar essas correntes antes que seja irreversível. Não desligue este vídeo, porque o que você está prestes a ouvir pode te salvar de anos de tormento espiritual. Irmão, irmã, a batalha espiritual é mais real do que muitos se atrevem a admitir. Enquanto o mundo se entretém com filmes de bruxas e feiticeiros, a verdadeira feitiçaria age em silêncio, destruindo vidas, famílias e destinos. A Bíblia nos adverte em Efésios capítulo 6, versículo 12, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Hoje vamos desmascarar o inimigo e suas estratégias mais sutis. Cada sinal que vou compartilhar com você está respaldado pela palavra de Deus e por testemunhos de libertação que demonstram que, embora o inimigo seja astuto, Cristo sempre é mais poderoso. O primeiro sinal aterrorizante é bloqueios inexplicáveis em todas as suas áreas. Você já percebeu que toda vez que você está prestes a avançar, algo invisível te detém? Você consegue uma oportunidade de emprego promissora e de repente ela é cancelada. Você planeja um negócio e surgem obstáculos sem razão aparente. Relacionamentos familiares que antes eram harmoniosos de repente se enchem de conflitos constantes. Estes não são problemas comuns, são padrões de bloqueio sistemático, indicadores de uma guerra espiritual ativa contra sua vida. A feitiçaria especializada busca fechar caminhos, levantar muros invisíveis e semear frustração constante. Em Jó capítulo 1, versículo 10, o próprio Satanás reconhece que Deus havia colocado uma cerca de proteção ao redor de Jó. Quando essa cerca se enfraquece porque deixamos portas abertas ao inimigo, os bloqueios começam a se multiplicar de forma sobrenatural. Você está quase conquistando algo e uma força invisível fecha a porta na sua frente. Você está prestes a dar um passo importante na vida e algo inexplicável te faz tropeçar. Isso não é azar, é guerra espiritual. E o mais perigoso é que muitas pessoas aceitam isso como normalidade. Acham que a vida é assim mesmo, que nada vai dar certo, que estão fadados ao fracasso. Mas não, quando Deus tem um plano para você, quando Ele te chama para uma missão, o inimigo vai fazer de tudo para te bloquear. E se você não discernir isso, vai viver anos de sua vida travado, sem entender por quê. O segundo sinal aterrorizante é pesadelos recorrentes e ataques durante o sono. Você tem sentido que suas noites se transformaram em tormento? Você se deita cansado buscando descanso, mas em vez de paz, seus sonhos se transformam em campos de batalha. Você acorda mais exausto do que quando fechou os olhos. Nesses sonhos, aparecem pessoas conhecidas realizando rituais, pronunciando seu nome em voz alta. Ou você vê sombras que te perseguem sem descanso. Isso não é produto de uma simples imaginação alterada. É um ataque direto ao seu espírito. A feitiçaria costuma operar especialmente nas horas da noite, porque é quando o corpo dorme e a alma está mais vulnerável. Por isso a palavra de Deus adverte com tanta firmeza contra essas práticas. Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12, proíbem categoricamente a feitiçaria, a adivinhação e os encantamentos, porque Deus conhece o poder destrutivo que tem essas portas abertas. Os feiticeiros sabem que durante o sono podem semear sementes de terror, enfermidade e confusão no subconsciente. Talvez você tenha sentido a famosa paralisia do sono, aquela horrível sensação de estar acordado mas imóvel, enquanto uma presença escura te oprime o peito. Ou talvez você tenha ouvido vozes que te chamam pelo nome na madrugada, sussurros frios que te enchem de medo. Você pode até ter visto figuras escuras no seu quarto, sombras que se movem embora ninguém mais as veja. Estes não são sonhos comuns. São estratégias de guerra espiritual, dardos inflamados que buscam quebrar sua fé e semear temor. E o mais perigoso é que muitos ignoram isso pensando que é estresse ou imaginação. Mas quando os mesmos padrões se repetem noite após noite, não estamos diante de uma coincidência, estamos diante de um ataque real. Lembre-se de que o inimigo trabalha em segredo, aproveitando o momento em que suas defesas naturais baixam. Por isso tantas pessoas acordam com uma pesada sensação de opressão, com angústia inexplicável, ou até com marcas
marcas físicas no corpo que não sabem de onde vieram. A feitiçaria busca te esgotar espiritualmente desde a raiz, seu descanso. Porque um crente que não consegue dormir, que vive fatigado, será um crente fraco na batalha do dia. O terceiro sinal aterrorizante é doenças estranhas sem diagnóstico médico. Outro dos indícios mais frequentes de feitiçaria são as doenças misteriosas. Dores que aparecem e desaparecem sem causa médica. Cansaço extremo que não melhora com repouso. Sintomas que mudam constantemente e que os médicos não conseguem explicar. Talvez você comece um tratamento, mas em vez de melhorar, a doença se intensifica. Ou talvez tudo piore justamente nos momentos em que você decide buscar mais de Deus, orar com fervor ou ler a Bíblia. A Escritura nos dá um exemplo claro em Lucas capítulo 13, versículos 10 a 17. Ali Jesus encontrou uma mulher encurvada há 18 anos. Para qualquer um, tratava-se de um problema físico, uma coluna deformada, talvez escoliose. No entanto, a raiz não era médica, mas espiritual. Jesus discerniu que se tratava de um espírito de enfermidade que a mantinha presa, e quando a libertou, aquela mulher se endireitou imediatamente. Isso não significa que todas as doenças provêm de feitiçaria ou de espíritos. Vivemos em um mundo caído onde existem vírus, bactérias e doenças próprias do corpo humano. Mas quando as doenças não têm explicação, quando desafiam a lógica da ciência, quando se intensificam em ambientes de oração ou quando parecem ligadas a ataques espirituais, devemos abrir os olhos e discernir que poderia haver mãos ocultas por trás do que sofremos. O inimigo sabe que um crente débil fisicamente pode perder força espiritual. Por isso busca te submeter a tormentos de saúde para que você perca a esperança, se desanime na fé e se renda na batalha. Mas não esqueça, o mesmo Jesus que curou aquela mulher continua tendo poder hoje. Nenhuma doença de origem espiritual pode resistir ao poder do seu nome. O quarto sinal aterrorizante é mudanças drásticas no seu comportamento e personalidade. Você sente que não é mais você mesmo, explosões de raiva que nunca antes teve, depressão profunda sem causa aparente, impulsos autodestrutivos que você não reconhece como seus. A feitiçaria busca alterar seu caráter, deformar sua identidade e te afastar de Deus e de quem te ama. Quando os demônios operam ativamente, a mente se nubla, as emoções se descontrolam e a vontade se enfraquece. Em Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, o endemoninhado gadareno vivia entre sepulcros, se feria com pedras e gritava noite e dia. Seu comportamento estava totalmente distorcido pela opressão demoníaca. Se as pessoas ao seu redor notam mudanças alarmantes em você, especialmente quando você se mostra agressivo em relação às coisas de Deus, preste atenção. Pode ser sinal de uma influência espiritual destrutiva que busca quebrantar sua vida. Você era pacífico e agora explode por qualquer coisa. Você era alegre e agora vive deprimido. Você amava a Deus e agora sente repulsa pela oração, pela Bíblia, pela igreja. Isso não é apenas uma fase. Isso não é apenas cansaço. Quando a mudança é drástica, quando a transformação é radical, é preciso discernir o que está acontecendo no espiritual. O quinto sinal aterrorizante é isolamento forçado e perda de relações importantes. A feitiçaria sabe que a força do cristão está na comunidade. Por isso, uma de suas táticas mais comuns é o isolamento. De repente, amigos próximos se afastam sem motivo. A família começa a te rejeitar sem razão clara. E até os irmãos na fé se apartam. Este isolamento não é casualidade. É uma estratégia para te enfraquecer espiritualmente. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, declara que cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. O inimigo sabe disso e busca cortar todo laço de apoio para te deixar vulnerável. Quando os vínculos familiares se deterioram rapidamente, quando você perde relações de apoio de maneira inexplicável, é possível que haja forças espirituais semeando divisão ao seu redor. Você percebe que as pessoas fogem de você sem explicação, que amizades de anos terminam de repente, que sua família te trata como se você fosse um estranho, e você não entende o porquê. Isso acontece porque quando há feitiçaria operando contra você, há uma força invisível que afasta as pessoas, que cria mal-entendidos, que gera conflitos do nada. O objetivo é te deixar sozinho, porque sozinho você é mais fraco, sozinho você é presa fácil. Se ao escutar esses sinais você reconhece um ou mais na sua vida, a primeira coisa que você deve lembrar é que não deve entrar em pânico. O medo é uma arma do inimigo, e se você o aceita, está dando terreno a ele. Reconhecer a batalha não significa derrota. Pelo contrário, é o primeiro passo para a vitória em Cristo Jesus. A palavra nos assegura em 1 João capítulo 4,
versículo 4. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso significa que, embora a feitiçaria seja real, embora seus efeitos se façam sentir com força na sua mente, no seu corpo ou nas suas relações, seu poder jamais poderá superar o poder do Filho de Deus. Cada demônio, cada maldição e cada corrente invisível se dobra e treme diante do nome de Jesus. Essa é sua garantia. Mas para quebrar correntes não basta saber disso. É necessário agir com fé e determinação. O primeiro movimento é confessar toda a porta que você abriu ao inimigo, até mesmo aquelas que pareciam inofensivas, jogos de adivinhação, práticas ocultistas, objetos consagrados, palavras de maldição ditas em momentos de raiva. O inimigo se aproveita de cada brecha e a confissão sincera a fecha. Depois vem a renúncia. Você deve falar em voz alta, declarando que rejeita toda forma de feitiçaria e ocultismo na sua vida e na sua família. Suas palavras têm poder, e quando você proclama a liberdade em Cristo, os céus o respaldam. Outro passo fundamental é mergulhar na palavra. O Salmo 91 deve se tornar seu escudo cotidiano, lido e declarado cada dia como afirmação de fé. Não é um ritual vazio, é uma espada espiritual que corta as trevas e estabelece a proteção divina sobre você. Não caminhe esta batalha em solidão. Busque líderes espirituais maduros, homens e mulheres de fé que entendem a guerra espiritual e podem te levantar em oração e orientação. A comunidade é parte do plano de Deus para sua proteção, e o inimigo sabe disso, por isso sempre tentará te isolar. Finalmente, abrace o jejum e a oração como armas poderosas. Não é sacrifício sem sentido, é a maneira pela qual seu espírito se fortalece, sua carne se debilita e sua fé se aguça para discernir os movimentos do inimigo. Cada dia de busca sincera abre um espaço maior para que a luz de Deus dissolva toda a escuridão. Lembre-se, estes passos não são fórmulas mágicas. São disciplinas espirituais que ativam na sua vida a vitória que já foi ganha na cruz do Calvário. O inimigo tentará resistir, mas quando você caminha na autoridade do nome de Jesus, suas obras ficam expostas e derrotadas. A vitória está garantida em Cristo Jesus. Mas essa vitória deve ser abraçada com fé, proclamada com autoridade e vivida com perseverança. Não basta escutar estas verdades, é preciso tomá-las e aplicá-las à vida diária. A guerra espiritual não é um tema distante nem reservado para uns poucos. É uma realidade que toca a todos. E quem permanece passivo se torna presa fácil do inimigo. Por isso, levante-se com convicção e peleje a boa peleja da fé. Não permita que as trevas se instalem no seu lar. Não deixe que as correntes invisíveis te definam. Não entregue sua família às mãos da feitiçaria. Deus já escreveu um plano de bem para você. Planos de te dar esperança, propósito e futuro. Mas o adversário sempre tentará torcer esse desígnio. Sua missão é resistir, manter-se firme e se apropriar das promessas do Senhor. Talvez hoje você se sinta preso, esgotado ou perseguido por circunstâncias inexplicáveis. Talvez tenha reconhecido vários dos sinais e seu coração se inquieta ao escutá-los. Não tema. Lembre-se de que o sangue de Cristo derramado na cruz tem poder absoluto para quebrar cada maldição e destruir toda a obra do inferno. Não importa quão fortes se levantaram as trevas. A luz de Deus é maior e jamais será apagada. Encha sua boca com declarações de fé. Proclame que, em nome de Jesus, toda corrente de feitiçaria fica quebrada, que nenhuma maldição pode prosperar contra você, que toda obra oculta fica exposta e anulada. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 10, que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Suas palavras são armas de guerra. E quando você as alinha com a palavra de Deus, seu poder se ativa no mundo espiritual. Cerque-se da comunidade de fé, porque você não foi criado para lutar sozinho. O inimigo buscará te isolar, mas Deus quer te rodear de irmãos e irmãs que te levantam quando você fraquejar. Cada oração compartilhada, cada louvor em unidade, cada abraço de fé se torna um muro de proteção que o inimigo não pode atravessar. Agora vamos orar juntos. Se esta mensagem tocou seu coração, ore comigo. Repita essas palavras no seu coração. Senhor, eu reconheço que tenho vivido sob ataques espirituais. Reconheço os sinais que tu me mostraste hoje e escolho não viver mais em medo, mas em fé. Em nome de Jesus, eu renuncio a toda feitiçaria, a todo encantamento, a toda obra das trevas que tenha sido levantada contra a minha vida. Confesso toda a porta que abri ao inimigo, jogos, objetos, palavras, práticas que deram lugar ao mal. E hoje, em nome de Jesus,
Eu fecho essas portas. Eu quebro toda corrente. Eu anulo toda maldição. Eu destruo toda obra do inferno contra mim e contra minha família. Cubro-me com o sangue de Jesus Cristo. Coloco o escudo da fé ao meu redor. Declaro que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Nenhum bloqueio prevalecerá. Nenhum pesadelo me dominará. Nenhuma doença espiritual resistirá. Nenhuma mudança de comportamento me destruirá. Nenhum isolamento me enfraquecerá. Porque eu pertenço a Cristo. E em seu nome, eu sou livre. Em nome de Jesus Cristo, toda corrente de feitiçaria se quebra na minha vida agora. Amém.